Olá, feliz dia na graça e paz do Senhor. Que bom ter a sua companhia. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Acordar com a Palavra. Eu sou Adriana Guzmão e o Acordar com a Palavra são instantes dos primeiros dias do ano em que eu compartilho aqui pelas redes sociais a leitura de trechos das Sagradas Escrituras. Esse ano a gente inovou um pouco também, trazendo algumas dicas literárias quando nós estávamos trabalhando com o livro de Eclesiastes, que foi até ontem. Hoje, dia 24 de janeiro, a gente começa um novo livro, que é o Cântico dos Cânticos, ou conhecido também como Cantares de Salomão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse livro, né? O que é esse livro, o que ele significa, por que esse livro está na Bíblia, né? É um livro que tem um quê de erotismo e por que esse livro está fazendo parte do cânone? Bom, vamos por parte, tá? Primeiro ponto. Se nós olharmos em todas as traduções, todas as versões, inclusive a versão que eu uso, que é a judaica, você vai encontrar 8 capítulos no livro de Cantares. Mas o livro de Cantares, ele não era para ser dividido em capítulos, ele era para ser dividido em canções, porque ele é um livro que pertence ao gênero canção. Bom, e essas canções, elas são em seis canções, e não 8, entenderam? Outro ponto interessante, que canções são essas? Por que elas estão no cânone? Bom, essas canções, elas retratam, vocês viram que eu li no livro de Eclesiastes, né, o sábio dizendo que Salomão transcreveu muita coisa da sabedoria daquela época, muitos costumes, né, ele fez grandes achados, grandes pesquisas, né, a busca incessante que ele tinha de descobrir o sentido da vida. E aí, diz-se a tradição que tenha sido, que é de autoria de Salomão, esse Cântico dos Cânticos, e que ele está traduzindo, transcrevendo os momentos da cerimônia de casamento, dos dias do casamento. Porque na cultura judaica, o casamento ele não é como na nossa cultura, que é um dia só, dois. Na cultura judaica, o casamento dura no mínimo 7 dias. E aí, durante esses dias de casamento, de festividade, de comemoração, tá? Durante 6 dias, os noivos e o coro, que são as pessoas que fazem parte, os convidados, eles cantam o amor, eles cantam a união, eles fazem como se fosse uma apresentação em um coro, né? Atualmente a gente chamaria de como se fosse uma ópera, mas com a participação dos populares, ou seja, o noivo canta, a noiva responde também cantando, e as pessoas também têm participação. Cada canção ela tem a parte em que o noivo fala, a noiva responde, a noiva fala, o noivo responde e o coro participa. É sempre essa integração dos noivos com a família, com as pessoas, os convidados, tá? Então, vamos lá, agora outro ponto. Quais são essas canções, né, Adriana? Gente, os capítulos vão diferenciar um pouquinho. Então, anota aí, porque a gente vai fazer a leitura dia após dia de canções. Amanhã a gente vai ler a primeira canção. A primeira canção, ela é intitulada Lábios de Beijos. Começa no capítulo 1, primeiro versículo do capítulo 1, e termina no capítulo 2, no 7º versículo, tá? Então, de 1 até 2, capítulo 2, o 7º versículo. A segunda canção, ela é intitulada A Voz do Meu Amor. Ela começa no capítulo 2, a partir do 8º versículo, e termina lá no capítulo 3, no 5º versículo, ok? A terceira canção, ela é intitulada A Liteira de Salomão. Começa no capítulo 3, no versículo 6, e termina lá no capítulo 5, no versículo 1 do capítulo 5. A quarta canção é O Meu Coração Estava Acordado. Essa canção começa no capítulo 5, versículo 2, e vai terminar lá no capítulo 6, no versículo 3. A quinta canção é muito interessante, a gente que é mulher adora, né? Você é bonita.
Começa lá no capítulo 6, versículo 4, e termina lá no capítulo 8. Tá vendo? A gente vai ler o 6, 7, vai terminar lá no 8, no versículo 4. E a sexta e última canção, que faz parte do cânone aqui, que Salomão trouxe anotado para a gente, né? Está é intitulada De Braço Dado com o Meu Querido, que está no capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 14. Ou seja, é o mote de encerramento do instante do casamento, né? Que já é quase que o momento em que o noivo está recebendo a noiva e que vai poder estar com ela, desfrutando do amor que ele sente e que ele quer dar para ela por toda uma vida. Então, o livro Cântico dos Cânticos é uma coleção de canções, né? Os noivos apaixonados, tá? Você vai ver durante a leitura que há palavras muito bonitas que estimam paixão, há muitas metáforas, há muitas comparações e talvez hoje algumas delas sejam causem estranhamento para a nossa cultura, né? Quando ele diz, por exemplo, em uma das canções, ele compara a sua amada às éguas de Faraó, né? Você ser comparada a você é como uma égua de Faraó, parece que é algo estranho, sou estranho para gente, né? Mas naquela época não, as éguas de Faraó eram cavalos muito bem tratados, né? Equinas, né? Muito bem tratadas e que eram de um resplendor, de uma beleza, né? O Faraó só andava no melhor, só cavalgava sobre o melhor cavalo, né? Então, nós temos assim comparações que hoje talvez a gente não entenda, mas é sempre bom a gente buscar entendimento quanto ao sentido daquilo que nós lemos, tá bom? E aí, por que que a gente está falando, né? Essa questão do casamento está aqui, porque faz parte da cultura, faz parte da tradição. Deus gosta do casamento, é tanto que ele promoveu a união de Adão e Eva no Éden, e o casamento é instituição sagrada. Por isso, faz parte do cânone Cantares de Salomão, ou, como nós vamos chamar aqui a partir de hoje, né? Nós já colocamos aí no título do vídeo, Cântico dos Cânticos. Então, eu te espero amanhã para a gente ler a primeira canção, tá bom? Nós vamos ter, espero ter a sua participação para nós conhecermos esse livro e desfrutarmos do entendimento de como era celebrado o casamento, precedia, né, o casamento, essas canções que precediam o momento do casamento. Abraços, abraços literários. Te espero amanhã aqui nesse mesmo horário, aqui nessa página.